Eu gostaria de trazer algumas informações de ordem mais estratégica mesmo. Uma visão que a gente começa a colocar algumas pecinhas no jogo maior. Há muitos brasileiros que estão com o coração batendo assim com muita aflição e perguntando-se, mas adianta nós estarmos em frente aos QGs? Nós temos que entender que nós estamos como uma doença muito grave, curando essa doença. Por mais que o paciente haja corretamente e cumpra com a parte dele, a doença e a cura dessa doença tem o seu próprio tempo. Então, eu vou trazer alguns assuntos para a gente juntar aqui juntos. Gabriel Boric, um esquerdinha, radical, presidente do Chile, derrotando o Chile, derrubando a economia do Chile, derrubando a sociedade chilena, com alto índice de rejeição, recém-empossado. No dia 38 de agosto, falou o seguinte, aspas, a América Latina deve reagir em caso de tentativa de golpe no Brasil. No que ele se referia? Ele se referia ao presidente Bolsonaro, vejam bem, ele dirigiu ao presidente Bolsonaro que se não aceitasse o resultado das eleições, isso seria golpe. Percebam, eles tentam rotular e tentar insistentemente juntar e incluir o presidente Bolsonaro nas manifestações do povo brasileiro nas ruas desde o dia 31 de outubro, agora de 2022. E vejam, não é só rotular e distorcer a realidade. Que, na realidade, o que nós temos? Nós temos o sistema eleitoral brasileiro completamente atingido, criminosamente machucado por todas as ideologias políticas. Todos os partidos perdem quando o sistema eleitoral brasileiro é atingido como está e como tem sido desde o início desse processo eleitoral. Por quê? Porque toda democracia precisa que o eleito tenha legitimidade verdadeira. E a verdade é soberana. A realidade se impõe. Se há qualquer fraude, aquele que está aparentemente legitimado e não é, não segura uma democracia, não fica líder, a não ser numa ditadura. E aí, o que o Chile fez na prática? Uma ameaça bélica. Porque Boric, Foro de São Paulo, diz que a América Latina deseja se juntar para garantir aquilo que ele diz que é a democracia do Brasil, se os resultados das eleições não forem respeitados. E o que aí aconteceu? As Forças Armadas se posicionaram. Muitos de vocês viram movimentos das Forças Armadas em diversos pontos do país. Por quê? Porque a gente sabe que a esquerda deseja o conflito. Essa é outra pecinha. A esquerda precisa do conflito para se vitimizar, quando vê que já está perdido o jogo. Percebem? Então é possível sim que tentem ações de guerrilha nas fronteiras. E as Forças Armadas brasileiras estão atentas a isso. O núcleo de confusão, e também há núcleos de confusão internamente dentro do país, que as Forças Armadas também estão preparadas para lidar com isso, com qualquer tentativa de conflito, suprimi-las rapidamente. E é nesse contexto que aconteceu o encontro do ministro Alexandre de Moraes com os comandantes das brigadas militares, das polícias militares de vários estados, no Tribunal Superior Eleitoral nesta quarta-feira, que foi um ato de ruptura que viola prerrogativas dos governadores e viola também a Constituição Federal, porque as Forças Armadas as forças policiais são forças auxiliares às Forças Armadas em determinadas situações que está definido. Então, na prática, para concluir, nós temos a seguinte mensagem do sistema da esquerda para as Forças Armadas. Eles dizem o seguinte: ei, vocês, Forças Armadas, se vocês ficarem quietinhos, aguardando chegar janeiro, comportadamente, pacientemente, a gente já avisou. O artigo 142 vai acabar. A gente vai realmente dissolver as Forças Armadas, nós vamos formar uma Guarda Nacional, ou seja, nós vamos acabar com vocês na canetada. Se vocês não se comportarem bonitinhos, a gente vai chamar os nossos companheiros vizinhos e será uma briga de dentro e de fora. Então é tudo ou nada, é a esquerda no seu modo bem do seu jeito já bem conhecido,
e é natural que nós tenhamos que ter paciência e compreensão do cenário geopolítico, do cenário macro, para compreender que aquilo que aparentemente não está na superfície está em processo. Então, parabéns ao povo brasileiro, ao heróico povo brasileiro que está na frente dos quartéis. Respondendo, Alia, e respondendo a muitos que escutam, olha, tem melancia nas Forças Armadas, olha, não vai dar nada. Porque vocês têm que entender que há muito herói de ocasião. Tem muita gente que não está nem aí se a esquerda assumir e que aparentemente é da direita. Tem muita gente que tem uma leitura muito estreita porque há uma censura vigendo no nosso país. Então, quando nós aqui, eu, por exemplo, não consigo e não posso dizer tudo o que sei há muitas semanas, vocês naturalmente vão ter visões da realidade, percepções distorcidas. Então é natural que vocês acreditem nisso. E o método precisa tirar o povo da frente dos quartéis. O método é tentar desmotivar o brasileiro, desmotivar o povo. Eles querem que o povo não acredite nas Forças Armadas, não conheçam o sistema de Forças Armadas. Que, vejam, quando as Forças Armadas apresentam uma nota pública, isso é algo muito relevante. Não funciona com as Forças Armadas aquilo assim. Cheguei na casa da Alia, eu estou com fome, a Alia olha para mim e diz assim, Roberta, vamos fazer um miojo e preparar assim. Nada é pensado a curto prazo. Tudo aquilo que se vê hoje acontecendo foi pensado, observado muito antes. É por isso que nós temos o conceito de sermos uma das melhores inteligências do mundo. E o que é serviço de inteligência? Algo que protege. Então, quando vocês escutam, e que é veiculado pela imprensa, que de fato é contra o povo, eles dizem, os manifestantes estão sendo avaliados, eles estão sendo monitorados. Pois todos estão sendo monitorados. E nós temos muitas provas catalogadas e testemunhadas. Confiem. E, por favor, não levem a mal aquele que não entende o que está acontecendo. Basta ver que se a gente pega, por exemplo, o que diz o Estadão hoje, o editorial do Estadão, eles chamam de atos criminosos. O Estadão diz, com atuação desproporcional de Alexandre de Moraes, o bolsonarismo prova o próprio remédio, que continuamente pede que seja aplicado aos outros. Eles dizem que tudo que está acontecendo nas ruas é golpismo e que merece a aplicação rigorosa da lei por parte do judiciário. Eles apoiam o Alexandre de Moraes. Então, sim, quem lê o Estadão hoje, olha para uma pessoa como eu e diz, a Roberta tá louca, entendem? E tá tudo certo, não dá para julgar quem não tá entendendo o jogo. Mas a gente que entende o jogo, e é por isso que eles estão muito infelizes, porque está aumentando o número de pessoas nas ruas. Brasília tá cheio, são milhares de brasileiros, há 24 dias, heroicamente. Vai dar resultado. Espectadores, eu realmente honro a nossa bandeira. E, para finalizar, eu vou trazer aqui uma história que eu tenho muita paixão, que ela, na verdade, diz muito sobre esse momento e o nosso encontro. O nosso encontro que foi muito especial para todos nós, eu sei, e que eu acho que espelha muito desse momento. Cada um de vocês é uma luzinha, não é? E ela chama a história, é a incrível história das luzes piscantes de Varsóvia. Eu já trouxe ela aqui e eu gostaria de finalizar contando um pouquinho sobre ela para quem não conhece. Embora não fizesse parte da União Soviética, em 1945, a Polônia se tornou um regime comunista. No final dos anos 80, a repressão estava enorme. Qualquer pessoa poderia ser acusada de conspirar contra o regime. Milhares de opositores foram presos e manifestantes foram mortos, mesmo em protestos pacíficos. O governo controlava todos os meios de comunicação, impedindo que a verdade sobre o que acontecia na Polônia fosse divulgada. Arriscando as suas vidas, alguns poloneses fundaram uma rádio clandestina e passaram a divulgar mensagens de esperança e liberdade. Os equipamentos de transmissão eram escondidos nas casas das pessoas e a rádio precisava mudar sua base constantemente para que a polícia não os capturasse. Era muito arriscado manter funcionando. E seus operadores não sabiam quantas pessoas estavam efetivamente ouvindo as suas mensagens. Eles ficaram desanimados e pensando em desistir. Um dia, tiveram uma excelente ideia. Durante uma transmissão noturna, pediram para que aqueles que estivessem ouvindo piscassem as luzes em suas casas.
Em toda a Varsóvia, as luzes piscaram por horas sem parar. Os poloneses perceberam que não estavam sozinhos e que quase todo mundo ouvia aquela rádio, com a esperança de que houvesse novamente a liberdade na Polônia. Aquela noite ficou conhecida como as Luzes Piscantes de Varsóvia e marcou o início da queda da ditadura comunista no país. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, quando vocês, através das manifestações as mais diversas, inclusive aqueles que divergem, que não concordam, todos vocês são muito importantes, são luzinhas piscantes, porque a democracia é assim que se faz, com o respeito às diferenças, com o respeito de poder divergir, ser muito convicta nas posições, estudar ao máximo, trazer muitos dados importantes, mas sempre respeitando que a gente nunca é o dono da razão. Então, muito obrigada, foi um prazer estarmos juntos e até uma próxima. Thank you.